Vou falar um pouquinho agora sobre as porcas. Bom, coloquei aqui só uma definiçãozinha do que é a porca, né? Que ela nada mais é do que uma peça de forma prismática, cilíndrica e geralmente metálica, com um furo roscado, na qual você vai trabalhar ou com um parafuso ou com uma barra roscada. A porca, assim como o parafuso, ele é um dos elementos de fixação mais utilizados quando se trata da área de mecânica, de instalação. Qualquer área que você for ver, você vai encontrar um parafuso e uma porca de algum tipo que seja. Possa ser que seja de aço, de plástico, mas você vai encontrar esse tipo de elemento de fixação em uma máquina, em um equipamento. Bom, e como já adiantei, falando um pouquinho sobre os materiais de fabricação, isso aí tem uma diversidade de materiais onde você pode fabricar a sua porca, e isso que vai determinar o seu projeto e para saber qual a aplicação e qual material você vai utilizar para que o seu equipamento, sua máquina, o seu projeto ele funcione de maneira adequada. E só a ponto de exemplificação, eu coloquei aço, bronze, latão, alumínio, plástico e etc. E eu coloquei essa observação aqui porque, além dos materiais, essas porcas elas ainda podem receber algum tipo de tratamento ou revestimento para conferir a essa peça uma maior resistência à corrosão. Que esses banhos eles podem ser de galvanização, desencagem e bicromatização. Bom, falando um pouquinho sobre os tipos de rosca que existe, uma das classificações que você pode encontrar é quanto ao perfil dessa rosca. Esse perfil ele pode ser triangular, que ele é muito utilizado em parafuso de fixação, uniões e tubos. Como o próprio colega Ciro já comentou, ele é um dos mais utilizados quando se trata dessa área de fixação, que é aquele lá de cima. Nós temos também o trapezoidal, que é muito utilizado em órgãos de comando de máquinas operatrizes, e ele tem essa característica porque nesses equipamentos você precisa que o movimento ele seja transmitido de uma forma suave e regular. Então, o perfil mais adotado e mais adequado para esse tipo de utilização é o trapezoidal. Nós temos também o quadrado, que é a peça sujeita a choques e grandes esforços. Esse tipo está um pouco em desuso, tá? O pessoal ele não está mais utilizando esse tipo de perfil, mas você ainda pode encontrar eles em moças. O dente de serra, que ele é já em grande esforço num só sentido, ele, assim como o quadrado, ele é para grandes esforços, você vai encontrar ele em moças e em macacos. E o redondo, que é para aplicações de grandes diâmetros e esforço. Bom, falando um pouquinho sobre os tipos, né, de porcas que existem, falar um pouquinho sobre as porcas manuais, tá? Ali eu acho que a imagem está tampando o L, mas está aperto manual, tá? E essas porcas elas podem ser uma porca borboleta, porca recatinada baixa e porca recatinada alta. A porca borboleta é aquela de cima, como o próprio desenho aqui se dá para perceber, e a recatinada baixa é alta, que é a única diferenciação, que é óbvio, só essa altura da área recartilhada, tá? A porca borboleta ela é bem encontrada em serrotes anuais, você consegue encontrar esse tipo de porca. Bom, outro tipo de porca também é a porca cega baixa, cega alta. Eu tentei trazer uma imagem que mostrasse, mas essa imagem não está bem legal, mas a de cima seria a alta e essa daqui seria a baixa, tá? Essa porca é muito utilizada em automóveis para fixar a roda junto ao seu conjunto de transmissão, para fixar a roda. Temos também as porcas que elas são muito utilizadas para ajustes axiais, né, em eixos de máquinas. Elas podem ser porca redonda com fenda, com entalhes, furos radiais e furos paralelos, tá? Essa daqui é a porca com fenda, essa dali é a porca com redonda com entalhes, e essa daqui é a com furos paralelos. Eu não encontrei uma porca com uma imagem para trazer com os furos radiais, mas é basicamente isso daí. E temos as porcas sexta-vara com fendas, a porca castelo e a porca castelo chata. Como o próprio Ciro comentou, essas porcas elas precisam ser utilizadas com cupilhas. E o
o objetivo de você usar a cupilha nessa porca é você registrar que com a vibração do equipamento, essa porca ela possa se desprender do seu parafuso ou da sua barra moscada. Então, a gente utiliza a cupilha nesse caso, que é da porca. Ela pode ser uma porca instalada com fendas, castelo ou castelo chato. Bom, e aqui talvez os tipos de porca mais comuns que a gente tem, né, que são as sextavadas e a sextavada chata, a quadrada e a quadrada chata. A única diferenciação é só mesmo a espessura delas entre a sextavada e a sextavada chata. Esse é o tipo mais comum que vamos encontrar aí na praça, para poder comprar, nos equipamentos, vai ser esse tipo de porca, tá? E temos aqui ainda um tipo especial de porca, que é a porca rápida, e que ela é muito utilizada em situações onde você tem uma dificuldade de acesso. Você não pode acessar o outro lado para estar fazendo a correta fixação desse tipo do parafuso, da barra, que seja. Então você usa esse tipo. Essa é a porca rápida, aquela seria a porca rápida dobrada. Ela só tem aquela característica ali, como vocês podem ver, essa aqui da foto, para ele poder dar uma segurança maior no seu apeito. Bom, falando ainda um pouquinho sobre os elementos de fixação, vou começar aqui a apresentação de rebites e o meu colega ele vai dar continuidade. Bom, o que são os rebites? Os rebites são peças fabricadas em aço, alumínio, cobre. Da mesma forma, o material que vai determinar o tipo de rebite que você vai usar vai ser o seu projeto. O que o seu projeto quer, quais são os requisitos, e aí você determina qual material que você vai utilizar. E ele tem basicamente a função de unir justamente peças ou chapas. Tá? Aqui eu coloquei uma volta aqui, eu tentei trazer o máximo de rebites possíveis. Você pode perceber que uma característica do rebite é que ele tem corpo e cabeça, assim como para corpo e cabeça basicamente como o rebite ele é fabricado. E aí a aplicação que você vai ter, mais uma vez como eu falei, vai depender do seu projeto. E uma coisa interessante, só porque muitas pessoas podem pensar, porque o rebite, a função dele é unir permanentemente as peças, né, as chapas, enfim. Mas aí você pode pensar, pô, mas por que a gente não solda? O rebite ele é recomendado justamente em situações onde a solda não pode ser utilizada, onde o aumento da temperatura geraria alterações no material e que seriam ruins para o seu projeto. Então, uma alternativa é utilizar os rebites. Aqui só um exemplo, né? O próprio tempo de execução da união com um caso e com o outro. Também, No caso da solda, você muitas vezes vai levar mais tempo, você precisa de um aparato mais complicado. Obrigado, justamente, é um limitante também. O aparato para você usar o rebite É melhor. normalmente é mais simples. Bom, e aqui só trouxe uma aplicação, né, do uso do rebite, que é no disco de embreagem de automóvel. Como vocês podem perceber ali, são duas placas metálicas e no meio você tem a lona de fricção. Então, o rebite ele visa unir essas três peças, né? Tanto as duas chapas metálicas quanto a lona de fricção que vai ali no meio. Tá? É só uma foto. E assim como os parafusos, as porcas, existem diversos tipos de rebite no mercado, né? E das mais variadas formas. Trouxe aqui um exemplo que é o rebite de cabeça redonda larga e a estreita, que eles são largamente utilizados em situações onde você precisa de uma maior resistência. Tá? Tem uma cabeça escariada chata, larga e estreita, que eles são muito empregados em situações onde você não admite nenhuma saliência, você precisa de um acabamento superficial bom, então esse tipo de rebite é mais recomendado. Tem aqui a escariada com calota, tipo panela, que a depender do seu projeto, ele admita lá digamos assim, um nível de saliência. O acabamento superficial não é tão importante. Então você pode estar utilizando esse tipo de rebite. Além de cabeças cilíndricas, que são usadas em uniões de chapas com uma espessura máxima de 7 mm. Bom, aí, não sei se todo mundo... O rebite, assim como o parafuso porca, ele é bem conhecido também. Aí eu trouxe esse vídeo só para ilustrar um pouco de como é feito o processo de rebitagem.
Aqui está a fuselagem de um avião. Esses pontos aqui são os rebites. Então, é uma aplicação muito grande. Era uma aplicação no passado muito grande dos rebites. Hoje está em desuso, né, por conta dos avanços tecnológicos e tudo mais, os estudos da aviação, mas ainda assim no passado eles eram muito utilizados nesse caso. Eu tenho um rebite. Como eu sei se ele é a cabeça redonda larga ou se ele é a cabeça redonda estreita? Bom, essa tabelinha ela mostra mais ou menos como você pode determinar isso. O cabeça redonda larga, o diâmetro da cabeça ele é 2 vezes o diâmetro do corpo. Já o da cabeça redonda estreita, ele é 1,7 do diâmetro do corpo. E aí, tem essa tabela aí que vocês podem consultar, ali, a cabeça cariada chata tem um ângulo de 90 graus e é 2 vezes o diâmetro. O chato estreito é 60 graus e 1,5 vezes o diâmetro. E mesmo só de exemplificação, tá? Põe aqui só alguns casos, né, que são rebites também utilizados, eles são mais raros de encontrar, mas ainda assim são bastante utilizados. Os rebites de turbo, rebite explosivo, rebite de semi-turbo. O rebite explosivo é muito interessante, eu busquei uma imagem, um vídeo que mostrasse, porque o próprio rebite ele traz uma carga, uma pequena carga explosiva no interior da cabeça, que quando você aplica com a ação da ferramenta, ele sofre mesmo uma pequena explosão e causa a união das peças de uma forma mais justa, digamos assim. Só que é um tipo que está hoje em desuso, então é muito difícil você encontrar esse tipo de rebite hoje no mercado, mas fica aí a curiosidade. Bom, e aqui o rebite de repuxo, ou o rebite pop, que talvez seja o tipo de rebite mais comum que nós vamos encontrar hoje. E as aplicações são diversas. E uma das características do rebite pop é justamente a rapidez com que você pode instalar. Eu vou mostrar um vídeo aqui mais à frente. E é bem rápido mesmo para você poder instalar esse tipo de rebite. Pela economia, ele é realmente um rebite dos mais baratos que você vai ter no mercado. E a simplicidade. E aqui são as informações do rebite em si, né? O diâmetro, a altura, o comprimento do rebite. Lightweight fasteners. Here's how a pop rivet works. A rivet has a shank and a mandrel. The rivet is inserted in a hole drilled through 2 materials. A rivet gun pulls on the top of the mandrel, expanding the shank. As the shank expands, pulling on the mandrel clamps the 2 materials tightly together. The force from the gun then snaps off the mandrel head at a pre-made breakpoint. It's called a pop rivet because of the sound the head makes when it snaps off. E aqui só a questão como é que você especifica um rebite para uma determinada situação. Você precisa saber dessas 5 informações. Qual material que você vai utilizar, se vai ser determinado com base no seu projeto, né, com a resistência que você precisa para o seu trabalho. O tipo da sua cabeça, como eu comentei, tem a cabeça escalhada, tem a cabeça redonda larga. E aí você vai determinar, como o meu projeto admite saliência, não admite, então você precisa saber qual é o tipo de cabeça que você vai usar. O diâmetro do corpo, né, que é essa parte aqui, né, o diâmetro. O comprimento útil, ele seria o comprimento total do seu rebite, porque, como vocês viram, ele antes da instalação ele tem um comprimento e após a instalação esse comprimento diminui e forma como se fosse uma espécie de uma nova cabeça aqui. Então, o comprimento útil ele envolve, digamos assim, o comprimento total do seu rebite. E a sobra necessária, que é justamente para que após a sua instalação você tenha o rebite preenchendo toda a parte interior das suas peças, né, dessas 2 chapas. Nesse caso aqui, tinha a sobra por causa da cabeça, mas nesse caso aqui, o rebite provavelmente ele era algo desse tamanho aqui, e após a instalação, ele virou algo desse tamanho. Então, é justamente esse comprimento total aí, entre as 2 chapas metálicas que você está unindo. E aí, só mais uma foto para exemplificar, né? Isso aqui é também um avião, isso aqui já é
uma torre. Eu tentei ver se era a Torre Eiffel, mas eu não sei informar, mas parece que sim. Onde você tem todos esses pontos aqui, são rebites. E aqui, nesse caso, esses pontinhos aqui são os rebites do avião e da torre. Tá?